Relatos de lugares onde o diabo teria aparecido. Histórias assustadoras. O mistério e o medo sempre envolveram a figura do diabo, um ser conhecido por habitar as sombras e, em algumas ocasiões, manifestar sua presença de maneiras terríveis e inesperadas. Ao longo dos anos, várias histórias têm circulado sobre aparições em lugares assombrados ou tragédias. Esses eventos foram contados por testemunhas que juram ter sentido, visto ou até ouvido algo que os fez acreditar que estavam na presença de algo maligno. Aqui, exploramos alguns dos casos mais intrigantes e misteriosos. Loftus Hall, Irlanda. Loftus Hall, uma mansão histórica na Irlanda, é famosa por ser um dos lugares mais assombrados do mundo. O caso mais célebre é o de um jovem viajante que teria aparecido na mansão durante uma tempestade em 1765. Ele foi acolhido pela família Tottenham, mas durante uma noite de jogos, a filha Anne deixou cair uma carta e, ao se abaixar para pegá-la, notou que o misterioso visitante tinha cascos de cavalo em vez de pés. Acredita-se que o visitante era o diabo. Ele desapareceu em uma bola de fogo, deixando um buraco no teto que até hoje não pode ser reparado. Testemunhas dizem que o espírito de Anne ainda vaga pelos corredores da mansão, assombrada pelo que viu naquela noite. Boate Kiss, Brasil. Em 2013, uma tragédia de proporções devastadoras atingiu a Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um incêndio durante uma festa deixou 242 mortos, e desde então, algumas testemunhas afirmam que o diabo esteve presente naquela noite. Relatos de sobreviventes contam que, no caos e no desespero, algumas pessoas disseram ter visto figuras sombrias, sentindo uma presença opressora e malévola. Embora o incêndio tenha sido causado por um acidente técnico, muitos afirmam que havia uma força do mal ali alimentando o pânico e o sofrimento. Himalaias, Nepal, Tibete. Os Himalaias são um lugar de mistério e isolamento, onde muitas lendas sobre criaturas e espíritos circulam entre os habitantes locais. Entre os montanhistas que se aventuram a escalar as alturas dessa cadeia montanhosa, há quem diga ter visto figuras sombrias espreitando entre as neblinas densas. Dizem que o próprio diabo habita os picos mais altos, tentando os alpinistas com visões e vozes que os desviam de seu caminho. Alguns relatam ouvir gritos agudos ou ver sombras que se movem rápido demais para serem humanas. Em uma das expedições mais mortais, houve relatos de que a sensação de uma presença maligna se tornou tão intensa que alguns montanhistas sentiram como se estivessem sendo puxados para a morte. Mansão do Forró, Manaus, Brasil. A Mansão do Forró, uma famosa casa de eventos em Manaus, também tem suas histórias sombrias. Em uma das festas de maior sucesso, testemunhas dizem que um homem misterioso apareceu na pista de dança. Ele tinha uma aparência elegante, mas algo em seu olhar gelava o sangue. Pessoas próximas relataram que, à medida que ele dançava com as mulheres, seus olhos pareciam ficar vermelhos e, em certo momento, seus pés se transformaram em cascos. A história se espalhou rapidamente, e muitos acreditam que o diabo fez uma breve aparição naquela noite. Desde então, alguns dizem que sentem uma presença estranha na mansão, especialmente quando o local está vazio. Vale do Elipa, São Paulo. Heliópolis, em São Paulo, é uma das maiores favelas da cidade e também palco de festas e bailes que atraem multidões. Entre a música e a dança, há relatos estranhos que surgem de tempos em tempos. Um dos mais assustadores é o de um homem que teria aparecido em um dos bailes, atraindo atenção pelo seu jeito carismático e sua habilidade de dançar de forma incrivelmente ágil. Porém, algumas pessoas relataram que de repente ele começou a rir de maneira estridente e seus pés pareciam não tocar o chão. A sensação de maldade era palpável e ele teria desaparecido no meio da multidão, deixando um cheiro de enxofre no ar. Alguns frequentadores juram que ele era o próprio diabo, visitando o baile para semear discórdia e desespero. Esses relatos podem até parecer exagerados,
Mas a verdade é que o medo e o desconhecido sempre mexem com a nossa imaginação. Seja nas sombras dos Himalaias, na tragédia da Boate Kiss ou no agito dos bailes de São Paulo, o diabo continua a ser um símbolo de algo que foge ao nosso controle. Muitas pessoas acreditam ter sentido essa presença maligna, enquanto outras veem essas histórias como pura fantasia. Mas no fim das contas, quem vai dizer o que é real ou não, né? Então, se você curtiu essas histórias sinistras, compartilhe com seus amigos e veja quem mais tem coragem de encarar. Vai que tem alguém por aí com um relato ainda mais assustador.